a gente vai ver que a gente não está sozinho, que tem alguém que ora por nós, que jejua por nós, que nos encoraja, que traz palavras boas ao nosso coração, e a gente pode ligar para essa pessoa, a gente pode encontrar com essa pessoa, e a gente pode compartilhar algo com essa pessoa. Então a gente lá na Igreja Adã, a gente começa a desenvolver no discipulado a questão da confissão, pastor Venâncio. A gente na igreja, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu rasguei o verbo para a minha igreja. Rasguei o verbo. Eu tomei essa coragem diante de Deus e falei, eu vou fazer isso, ainda que isso me custe o ministério. Então eu subi no púlpito num dia de domingo, a igreja cheia já, e eu disse, olha, eu queria dizer todos os meus podres para vocês. Eu queria dizer que já chamei vocês de cambada. Aí fui abrindo. Já fui muitas vezes da minha casa para a igreja murmurando de ter que ver vocês. Já fui isso, já fui aquilo. Mas olha, eu quero pedir perdão publicamente a vocês. E aí a igreja me respondeu, dizendo, nós amamos o pastor. O pastor está perdoado. Porque, queridos, só Deus sabe o acúmulo que um pastor tem quando ele vive num sistema tradicional. Só Deus sabe a carga que é. Então, se você não se esvaziar disso, por isso que hoje na igreja, dando discipulado, a gente diz o seguinte, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. Então, se algum discípulo está com alguma tentação, algum problema, ele corre logo, ele já sabe, ele liga para o discipulador dele e diz, querido, eu preciso encontrar contigo. E ele abre o coração, e o que o discipulador faz? Ministra a vida dele e diz, amado, eu vou orar por você, eu vou interceder agora, Jesus vai te fortalecer, eu vou oferecer jejum pela sua vida, e aquela pessoa que naquele momento está sofrendo aquela tentação, começa a se fortalecer. Exatamente. Isso é maravilhoso, o discipulado nos faculta isso, né? Ministrar Jesus à vida do nosso discípulo, fortalecer a vida do discípulo, encorajar o discípulo para dias melhores, para ser um guerreiro, um campeão do Senhor, um conquistador, né? Então nós praticamos o discipulado. O discipulado consiste no encontro pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. O aconselhamento nosso é que se pratique o que na Igreja da Paz, pastor Venâncio, se chama de MDA 3, ou seja, um discipulador deve, no mínimo, discipular 3 pessoas. No mínimo, discipular 3 pessoas. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, quando estou comprometido com a visão do MDA, eu devo assumir o discipulado de pelo menos 3 pessoas. Pastor, todo mundo aqui é crente. Tem líderes aqui, pastores, líderes que estão acostumados a pregar, a falar. É gente que caminha com Jesus há muito tempo. Maravilha, vamos treinar isso entre nós? Vamos criar um ambiente de discipulado entre nós para que a gente possa assimilar direitinho. Então, por exemplo, eu posso chegar para o meu pastor aqui e falar, pastor, vamos treinar um discipulado, vamos encontrar uma vez por semana. E aí eu queria dizer para vocês que a gente tem um material impresso, que eu faço questão, pastor Venâncio, de passar para o teu e-mail, todo o material que a gente tem, inclusive os slides dos TADES que a gente dá, informações sobre células. Nós temos a apostila que a gente chama de acompanhamento inicial, que é o início do discipulado. Nós temos uma segunda apostila chamada relacionamento, e a gente tem, por exemplo, o TLC, que é o treinamento de líder de célula, que é um manual que a gente tem. Enfim, eu posso passar, a gente pode passar isso. E aí o que ocorre? O discipulado é uma forma maravilhosa de encorajar um ao outro. Quando a gente pratica o discipulado, a gente não só ministra a vida da pessoa, como a gente é ministrado. E é um fator de crescimento da igreja. É impressionante como Deus vai nos dar frutos fiéis. É impressionante como nós vamos cruzar com pessoas que, se a gente propuser o discipulado, as pessoas vão dizer, olha, eu quero ser discipulado, eu preciso. Então, assim, é muito lindo a gente perceber que o Brasil está vivendo esse momento de resgate do modo de vida, do estilo de vida da igreja primitiva, né? Então, aí nós temos o discipulado, nós temos a célula. Em que consiste a célula? Pastor, existe um número certo para a célula ter? 10 pessoas, 12 pessoas? Não. Inicialmente, o pastor Eibe havia me orientado para formar células com 8 até 16 pessoas.
Mas ele bem falou, essa é a nossa experiência aqui no Nordeste. Talvez em Brasília seja diferente. No último encontro que eu tive com o pastor Eibe, ele me disse, Márcio, como você está trabalhando lá? Eu disse, pastor, eu já estou fazendo uma coisa diferente. Como eu entendo que se a célula começar cheia, como nós começamos no início, eu dizia para os pastores aqui, nós tivemos célula com 30 pessoas de reunião, 20 e poucas pessoas nas primeiras reuniões. Isso não é bom. Por quê? Porque o ambiente físico de uma casa é limitado, né? A reunião normalmente se dá numa sala, né? A sala de estar, e aí nem sempre a sala é grande, né? Então o que acontece? É um espaço limitado. Então, se você coloca muita gente ali numa célula, o que acontece? A tendência dessa célula é ela não multiplicar, é ela até diminuir com o passar do tempo. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, que aí eu pensando nisso, nós começamos a fazer o seguinte, vamos abrir células com um líder e mais 4 membros da igreja. Então o líder que é membro, já treinado, com mais 4, 5 pessoas. A gente abre uma célula num apartamento. Essas 5 pessoas são encorajadas por nós, como líderes, a chamar, convidar os seus amigos de forma estratégica. Pastor, isso aí é feito de que forma? É feito com jejum e oração. Pastor Venâncio, eu queria poder passar um videozinho. Será que a gente consegue ligar o notebook? Consegue, sim. Consegue? Não tem o pendrive não, porque aí era só espetáculo. Não tem o pendrive, não mas tem. eu coloco ali. Consegue colocar, por gentileza, que aí a gente vai passar para vocês algo que a gente pratica nas nossas células, que tem dado muito fruto. Primeiro, a gente na célula, Pode jogar aqui. Ok. Tem condição de ligar aqui, que aí eu gravo rapidinho? Obrigado, querido. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, que na célula a gente encoraja, o líder encoraja os membros, os 4 membros novos da célula, daquela nova célula, a convidar os seus amigos, parentes, para a reunião de célula. Então uma célula, ela começa com um líder e 4 membros da igreja. Agora, esses 5 que iniciam essa célula, eles são encorajados, instados, a também convidar os seus amigos para as reuniões. E aí tem umas estratégias. Por exemplo, você conhece um amigo no teu trabalho, e lá no teu trabalho você tem um amigo que gosta de passar, por exemplo, num barzinho e tomar um chopinho quando sai do trabalho. E aí a sua célula está marcada para 19 horas, esse seu amigo sai 18. Só que ele tem um hábito de passar no bar e tomar o chopp dele, ficar ali, bater papo com pessoas e tal. O que acontece? Acontece que estrategicamente você vai se oferecer para pegar esse seu amigo no trabalho e levar ele até a sua célula, ou indicar alguém que acompanhe ele. Por que a gente faz isso? Exatamente porque as pessoas têm os seus maus hábitos, né? Que não são bons, são maus hábitos. E aí o que acontece? A gente se oferece para pegar a pessoa, e a gente então leva essa pessoa na célula. Porque se você não se oferecer, primeiro que esse oferecimento demonstra que você está preocupado com ele, que você o considera, né? Que você quer estar junto dele. E segundo, que por conta desse hábito dele, ele vai parar no bar, ele até vai sair do trabalho pensando, puxa, tem a tal reunião que fulano me convidou. Mas só que ele vai parar naquele ponto dele ali e vai esquecer da hora. E não vai chegar no destino. Ou no convite que você fez a ele. Então é necessário que você se ofereça e diga, olha, eu vou te buscar, fulano. Eu vou te pegar, como é que está, qual é o seu horário e tal. E faz isso, né? Uma coisa importante que acontece na célula é o seguinte, é a oração pelas necessidades de um dos outros. Na célula as pessoas são encorajadas a orar, intercederem uns pelos outros. Gente, a gente ouve testemunho de milagre o tempo todo nas células. O tempo todo Deus está fazendo alguma coisa de bom na vida das pessoas. Agora, existem 2 tipos de células, que aí faz toda a diferença. Existe a célula, que é chamada célula de comunhão, que consiste apenas numa reunião, onde as pessoas possam desfrutar da companhia uma das outras. E existem as células de multiplicação, que são as células em que as pessoas são encorajadas o tempo todo a alcançar pessoas. Então é necessário decidir. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é pastor numa grande igreja, porque ele tem 4.000 membros na igreja dele,
E ele diz o seguinte: nossas células, Márcio, são células de comunhão. Nós não queremos crescer. Nós não queremos crescer no sentido de aplicar a multiplicação das células. Nós queremos manter essas pessoas porque nós tivemos o entendimento de que está bom. De que está bom. Está bom 4.000 membros para a igreja. Então nós queremos ver como que a gente mantém essas pessoas. E a forma que a gente entendeu para manter as pessoas é exatamente a célula de comunhão. Agora, na nossa experiência, gente, que é a experiência da visão do MDA, as células são puramente de multiplicação. Claro que há comunhão. Não tem como você fazer uma reunião em casa, numa célula, num grupo pequeno, sem haver comunhão. Os laços ficam muito fortes, por isso é necessário que uma célula de comunhão, desde o início dela, trate de que um dado momento ela vai multiplicar. Porque a tendência, pastor, é a gente criar uma zona de conforto e dizer: está tão bom aqui, eu amo o pastor Venâncio, eu caminho com ele, eu estou com ele toda semana, depois da célula tem um lanchinho, é tão bom lanchar com ele, com os outros irmãos, eu não quero sair mais daqui. É necessário que a gente abra a célula, encorajando as pessoas a alcançarem mais pessoas e também sabendo que haverá um tempo em que a célula vai ter que partir. Eu posso dar um exemplo da biologia. As células que nós temos na igreja, na verdade, são uma alegoria ou uma reprodução das células que nós temos na vida humana, por exemplo, né, no corpo humano, na biologia. Então o que acontece? Uma célula, ela cresce, se desenvolve e multiplica. Existem duas formas da célula multiplicar, que é a meiose e a mitose, né? Você percebe que as células, ela é uma só, ela cresce, se desenvolve, e aí o que acontece? Ela vai crescendo, nós não temos aqui a imagem, né? Eu tenho isso ali, mas fica para uma outra. É só pôr lá. Eu vou só tratar de um outro assunto. Esse assunto a gente vai, mas é só para vocês terem ideia. Aí o que acontece? Ela multiplica, né? E há uma multiplicação em mais, inclusive, né? Então é interessante a gente perceber que, assim como na biologia as células se multiplicam, também na igreja a tendência da célula é multiplicar. Imagina só, vocês aqui começando uma célula protótipo, vocês vão se surpreender, porque daqui a pouquinho vocês já vão ter líderes em potencial que vocês já têm, mas agora habilitados a multiplicarem. E aí vocês vão fazer uma multiplicação das células. O que acontece? Multiplicou, aí as células começam a viver juntas, a ter comunhão e tal, a orar e interceder pelas pessoas e convidar pessoas, e elas começam a receber pessoas. Daí a pouco há necessidade de multiplicar de novo. Pastor, existe um tempo para a célula multiplicar? Não. Paul Yang-cho costuma dizer que uma célula, ela deve multiplicar como uma mãe dá à luz em 9 meses, então uma célula deve multiplicar em 9 meses. Nós não temos um número formado. As primeiras células nossas, na nossa experiência da Igreja Adão, elas foram multiplicadas com 3 meses, porque já estava tudo cheio. As pessoas, pastor, as pessoas estão chegando, como é que é isso? Eu dizia, olha, vamos marcar. Nós marcamos a primeira festa da multiplicação. É uma festa onde a igreja se reúne, as células estão com as suas camisetas coloridas, a gente agradece a Deus, e muito louvor, muita adoração, muita oração, agradecendo a Deus esse mover de Deus do crescimento das células. Agora, pastor, como é que a célula cresce? A célula cresce através da oração. O líder de célula, gente, ele tem que estar comprometido com o Senhor, com a sua liderança, para estar orando pelos membros de sua célula. O líder de célula, ele separa um dia da semana para interceder, para orar pelos membros da sua célula. Os membros das células, eles estão encorajados o tempo todo a estarem orando pelos seus amigos que não conhecem Jesus e que eles gostariam de ver Cristo formado neles. Então eles pedem a Deus uma estratégia de como trazer essas pessoas para a célula. A isso nós chamamos de oração de 3.
onde a gente pega numa célula, e aí 3 pessoas que pertencem a uma célula se reúnem extracélula, uma vez por semana, com um papelzinho anotado. Cada uma dessas pessoas anota 3 nomes de amigos ou de amigas, que eles querem que conheçam Jesus, que eles desejam que venham conhecer o Senhor Jesus. E aí o que eles fazem? Eles se reúnem para orar e interceder. E aí tem toda uma estratégia de poder atrair essas pessoas. E eu quero passar isso agora. É possível, pastor? É possível? Eu posso mexer aqui então rapidinho, gente? Vai sair do sinal.